Para mim é uma honra estar com vocês aqui nessa manhã. E o que eu tenho pedido desde o dia que o irmão André me chamou, me convidou, é que não seja o Fred a falar. Porque eu de mim mesmo não tenho nada para te dar. Mas que seja o Espírito Santo sobre a minha vida falando com você. Que o Espírito Santo nessa manhã possa derramar do seu poder, da sua graça, da sua justiça sobre a sua vida. Que você possa senti-lo, né? A gente fala assim, poxa, mas faz tanto tempo que eu não sinto o Espírito Santo. Faz tanto tempo que eu não falo com ele, que eu não me relaciono com ele. Mas ele está aqui. Ele estava aqui no meio do louvores. Ele estava aqui cantando conosco. Ele estava nesse lugar. E ele está sobre esse lugar. E ele está agora passeando no meio de nós. E ele está a tocar no teu coração neste momento. Você crê nisso? Aleluia. Quero começar lendo com você Hebreus capítulo 11. O versos 1 e o versos 2. Hebreus capítulo 11, versos 1 e versos 2 está escrito assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E eu vou ler mais o 3 também. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Aleluia. Pai amado, Pai querido, louvado seja, engrandecido seja o teu nome. Nesta manhã, o Senhor, já elevamos, ao Senhor, as nossas vozes. Já louvamos, engrandecendo-nos ao nome que está acima de todo nome. Já confessamos os nossos pecados. Já colocamos as nossas vidas diante de Ti. Pai, eu não conheço os corações aqui presentes. Eu não sei as lutas, as adversidades que eles têm carregado em suas vidas. Eu não sei as lutas que eles travam, ó Senhor, dentro deles, ó Senhor. Eu não sei as lutas que eles têm travado durante esse tempo. Ó Senhor, eu sei que muitas vezes é guerra por dentro, é guerra por fora. Muitas vezes são lutas, ó Senhor, que parecem ser impossíveis de serem, ó Senhor, vencidas. Mas eu sei que o Senhor tem estado com cada um deles. Que o Senhor tem amparado, curado, libertado, sarado e restaurado no tempo certo. No tempo determinado. Mas o que nós queremos nesta manhã, Senhor, é que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. É que o Senhor toque, o Senhor, profundamente as nossas mentes. Que o Senhor leve cativo as nossas mentes. Que o Senhor silencie os nossos corações. Que em nome de Jesus, o Senhor, que tudo aquilo que o Senhor colocar sobre as nossas vidas hoje, possa dilatar os nossos corações. E que possamos estar mais perto de Ti, mais perto do Teu amor, mais perto da Tua graça, mais perto da Tua justiça. Por isso vem, Senhor, usa a minha vida poderosamente, usa a minha boca, o meu coração, a minha mente, usa todo o meu ser, Pai, para falar sobre este lugar, porque é o Senhor que é o Rei da Glória. Toda a honra é Tua, toda a glória é Tua, toda a majestade é do Senhor. Nós Te louvamos e Te engrandecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. É difícil quando a gente não, muitas vezes assim, eu não tenho costume de sair, para ministrar muitas vezes fora. E muitas vezes a gente fala assim, quando a gente está dentro da nossa comunidade, é simples, porque você já vive o corpo, você já vive a história, você sabe o que acontece. Mas quando você vem para um lugar ao qual você não conhece as pessoas, que você não conhece os corações, que você não conhece as emoções das pessoas, o nosso coração fica, apreensivo. O que será que eu vou levar? O que será que eu vou ministrar?
Mas é uma coisa assim que eu sempre tive muita segurança no meu coração. Afinal de contas, não sou eu, mas é o que está sobre a minha vida. É o Senhor que vai falar, então eu não tenho que me preocupar com o que o Senhor vai falar, porque é Ele que vai falar, porque é Ele que é dono de todas as coisas, é Ele que formou todas as coisas. E que eu quero hoje, nesta manhã, é isso, que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor derrame do seu Espírito sobre a tua vida, que o Senhor fale profundamente ao seu coração. Olha, eu já vou fazer isso agora, André, porque depois eu não faço mais. Eu não tenho esse costume de interagir com a câmera, né? Então eu não sei o público que vai me assistir nessa noite, nesse dia, tá vendo? Já é tão difícil. Nesse dia, então eu quero só te dizer que você não olhe, né, as minhas dificuldades de falar com a câmera, que eu tenho dificuldade, mas que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem a falar ao seu coração. Que você possa ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar sobre o teu coração. Eu falo assim, né, que a gente tem dificuldade de ministrar de frente a uma câmera, porque no tempo da pandemia foi um caos, né, na minha casa, assim, teve muitas dores de barriga, né, muitas idas ao banheiro, muito choro, né, antes de começar a ministrar a palavra, porque era tudo novo, né? Mas o interessante que eu aprendi com isso é que todo momento é novo. Todo momento que nós estamos vivendo com o Senhor é novo. Tudo aquilo que Ele tem para derramar nas nossas vidas é novo. Tudo aquilo que Ele vai fazer é algo que você ainda não viu, que você nem ouviu ainda. O Senhor vai fazer hoje. E Ele não vai fazer amanhã, Ele vai fazer hoje. Porque o tempo foi marcado para hoje. Essa visita aqui para esse casal tão maravilhoso que nos convidou com a sua família é para esse tempo. E o Senhor vai falar aos nossos corações nesse tempo. O Senhor, Ele pode trazer cura sobre a tua vida se você crer. Ele pode trazer paz ao seu coração se você somente crer nele. Então creia naquilo que o Senhor irá fazer. Creia naquilo que o Senhor irá falar ao seu coração. E eu estava olhando esta palavra. Eu sou fascinado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu fui encontrado novamente por Jesus aos meus 33 anos. A idade de Cristo, né? Eu fui encontrado por Jesus dentro do meu banheiro, quando eu estava desistindo da minha vida, quando eu estava desistindo do caminho, quando eu estava desistindo do caminho que eu fiz, o caminho que eu trilhei, não o caminho que o Senhor tinha feito para a minha vida. E eu queria viver esse caminho, mas esse caminho era cheio de tropeços, cheio de trevas, ele era um caminho totalmente perdido, e eu não sabia mais o que fazer. E a única coisa que eu pensei em fazer naquele dia, que eu fui encontrado por Jesus, foi entregar a minha vida realmente para as trevas. Porque eu queria abandonar tudo. Eu queria abandonar essas duas maravilhas da minha vida. Queria largar o Fredinho e a Miriam. Queria viver uma vida assim, solitária. Eu queria viver como um andarilho. Mas naquele dia, eu tinha acabado de chegar no meu trabalho, era numa quinta-feira, e eu no meu banheiro, ainda era horário de verão, e eu estava aqui com a minha mente, pensando, como é que eu iria fazer isso? Então pensei assim, vou jogar todos os meus documentos fora, vou desfazer de tudo que eu tenho, né, que identifica quem eu sou, e vou virar um indigente, e vou para a rua. E naquele pensamento, continuei tomando meu banho e falei assim, eu vou agir normalmente. Posso andar? Posso? Vou agir normalmente, né? Vou agir normalmente porque a Miriam não pode perceber, o Fredinho não pode perceber. Eles vão sofrer, é claro, mas eles não. Vai ser pouco esse sofrimento, vai acabar rápido. Quem é que vai querer viver com uma criatura como eu, que não tenho nada para oferecer? E de repente, dentro do meu banheiro, eu ouvi a voz do Senhor dizendo assim, volta para casa. Falei, uau, Aí eu falei assim, mas eu estou dentro de casa. Olha só, foi a inocência, né? Porque eu não tinha nem noção daquilo que eu estava escutando ainda. E de repente veio a voz de novo, volta para casa. E eu respondi de novo, eu estou em casa. Até então eu não tinha caído a ficha ainda do que estava acontecendo. E na terceira vez eu senti um bum no coração, assim, sabe? O Senhor falou assim, volta para casa. Aí eu falei assim, Senhor, o Senhor está me dando uma oportunidade de voltar para casa?
E a primeira coisa que me veio a passagem do filho pródigo. E naquele dia eu saí do meu banheiro. A pastora Miriam naquela época era católica, né, praticante, era louca para me levar para a igreja católica, e eu sempre falava não para ela. E naquele dia eu saí do banheiro, fui para o meu quarto, me troquei, peguei uma Bíblia que eu tinha, que a gente chamava de canivete, pequenininha, cabia na palma da mão, e ela falou: para onde você vai? Desse jeito, brava, gente. Para onde você vai? Eu falei assim: olha, eu estou indo para a igreja. Ah, você está indo para a igreja? Fazer o quê na igreja? Eu falei assim: eu estou indo para a igreja, né? Eu sei que tem um culto aqui agora, né? É quinta-feira, tem um culto ali na quadrangular, eu vou lá. Ela falou assim: você vai na onde? Eu falei: vou na igreja. Ela falou assim: para que você vai na igreja? Para você continuar fazendo as mesmas coisas que você faz, continuar vivendo da mesma forma que você vive. Eu falei: não. Agora eu vou porque não é mais homem que me chama, mas quem me chama é o próprio Senhor. Gente, naquele dia eu entrei na igreja, eu entrei naquele lugar. E eu me senti como Jesus eu ainda nem sabia da história, né? Que eu ainda tinha que voltar ali a palavra do Senhor. Com 7 anos de idade eu conheci Jesus, com 12 anos eu me batizei, com 16 anos eu saí da igreja. Eu fiquei 16 anos longe do caminho do Senhor. Então, naquele momento que eu entrei na igreja, o que eu mais queria, André, era um abraço. Eu não tive um abraço. O que eu mais queria era um beijo, e eu não tive um beijo. O que eu mais queria era alguém me acolhendo e orando por mim. Mas eu não estava nem preocupado com aquilo, porque a certeza que eu tinha era tão grande de Cristo, que Cristo havia me chamado, que eu entrei naquele lugar e eu me assentei, eu ouvi a palavra, e aquela palavra foi queimando o meu coração, e aquilo foi me envolvendo, foi me enchendo, e aquele vazio que estava dentro de mim, ele começou a ser preenchido, mas não mais com droga, não mais com pornografia, não mais com bebidas, ela foi enchendo com o amor de Cristo. Ela começou a ser enchida com o amor de Cristo. E de repente, aquela mulher, ela começou a ministrar, e a palavra estava muito longa para mim, porque eu queria beber da água da fonte da vida, e eu queria estar ali à frente, eu queria entregar a minha vida a Jesus, e de repente eu fui. Eu fui porque ela falou assim: aquele. É que ela falou aquele, eu não queria nem saber o que era aquele, eu queria ir lá na frente, eu fui. E eu me prostrei. Ninguém veio orar por mim. Eu me prostrei, naquele dia eu entreguei a minha vida a Jesus. Falei: Jesus, se o Senhor tem algo a fazer na minha vida, faça hoje. Se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, me limpa de dentro para fora, porque essa pessoa que está aqui não te representa. E desde então, não tem nada a ver com a mensagem, viu, gente? Desculpa aí. Mas desde então, o Senhor ele começou a fazer maravilhas na minha vida. Porque uma coisa que eu entendi, e eu quero que você entenda hoje como igreja, quem acredita em milagres aqui? Amém. Aleluia. Quem acredita que o Senhor ainda cura no tempo de hoje? Amém. Quem acredita aqui que o Senhor age no meio das nossas vidas no meio de hoje? Amém. Nos dias de hoje ele ainda faz milagres. Amém. Nos dias de hoje ele ainda cura. Ele ainda liberta. E ele ainda ressuscita mortos. Sabe por que ele faz isso? Você fala assim: mas não, Jesus fazia isso quando ele se fazia presente aqui na terra. Não, ele fazia isso através da sua vida. Eu estava olhando para a história de Pedro, e Pedro ele estava caminhando depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Esse homem ele caminhava no meio da multidão, a multidão que era colocada à beira do caminho, e a sombra de Pedro curava os enfermos, os doentes que estavam naquele lugar. A sombra de Pedro, não era a sombra, somente a sombra de Pedro. Era aquilo que estava sobre ele, era aquilo que foi derramado sobre ele, foi aquilo que foi colocado sobre a vida dele. E ele quer colocar sobre a sua vida hoje. O Senhor, ele quer colocar o mesmo agir, o mesmo poder na sua vida hoje. Ele quer curar, libertar, sarar e restaurar vidas através da sua vida. E aí eu falo uma coisa para você. Hoje, como é que é o nome da irmã ali que estava cantando? Essa jovem, isso? Como? Natalina. O nome da minha filha ia ser Natalina, você acredita?
Então, foi isso que eu falei, justamente. Porque eu falei assim, o médico falou assim, como é que vai ser? Você, olha, sua filha nasceu na véspera de Natal. Eu falei, legal. Então, ponha o nome dela de Natalina. Eu falei, olha, não vai dar. Desculpa, porque depois vai ficar ruim para mim. Mas eu vou aproveitar a sua dica, a sua deixa, e vou colocar o nome dela de Natália. Melhorou, né? Melhorou. Não que o seu nome fez, você já fez, jamais, viu? E aí a irmã ali estava falando sobre o Espírito Santo. Gente, eu tenho andado em muitas vezes ali, a redondeza ali do meu bairro, ali a redondeza das nossas comunidades, e quando eu tenho a oportunidade de pregar em algum lugar diferente, eu vejo que se fala tão pouco dessa pessoa maravilhosa que é o Espírito Santo. Eu vejo que se fala tão pouco dessa pessoa que anda conosco, que habita sobre as nossas vidas. Se fala tão pouco desse que foi derramado no dia de Pentecostes. E a irmã estava falando aqui sobre isso. E uma coisa que essa palavra ela me trouxe, que o Espírito Santo, ele é o agente de todas as coisas. É ele que faz todas as coisas. Quando ele vem sobre a sua vida e que ele habita sobre a tua vida, é ele que vai fazer grandes coisas. E, olhando para isso, eu estava lendo Lucas capítulo 4, e vi que lá em Lucas capítulo 4, Jesus, ele só foi começar a fazer milagres, curas e maravilhas, depois que ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Depois que ele recebeu o Espírito Santo, tudo começou a acontecer. Cegos viram, os surdos ouviram, né? Mortos foram ressuscitados. As pessoas traziam pessoas para Jesus curar. E aí a gente vai vendo os milagres acontecendo, mas somente pelo poder do Espírito Santo. Ele é o agente de todas as coisas. Se você está hoje nesse lugar, é porque o Espírito Santo tocou em teu coração. Se você levantou da sua cama hoje e se colocou de pé, é porque o Espírito Santo tocou em sua vida. E aí eu falo uma coisa para você. E eu comecei a ter sede e fome desse Jesus. Eu comecei a ter sede e fome deste evangelho que cura, que liberta e que sara. Eu comecei a ter fome e sede desse Senhor. Eu comecei a ter sede e fome dos milagres, das coisas que Ele podia fazer sobre a minha vida. Porque era uma promessa para a minha vida, é uma promessa para a sua vida, que se somente você crer, irá acontecer. Porque é em nome de quem que nós fazemos? É em nome de quem, gente? Jesus. Aleluia, é em nome de Jesus. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que liberta, é Ele que sara, é Ele que restaura vidas. E eu comecei a pensar, eu falei, será que um dia eu vou colocar a mão em um enfermo e ele será curado? Será que um dia eu vou colocar as mãos sobre uma pessoa e eu vou ver o milagre acontecer sobre essas vidas? E aí, eu comecei a buscar isso, a conhecer o Espírito Santo, a entender o que ele queria, e muitas vezes eu não entendia o que ele queria. E aí, muitos aqui, quem já participou de encontro com Deus aqui? Aleluia! E num dos encontros com Deus, que eu comecei lá no comecinho mesmo, né? Comecei com o pessoal lá de Mandaguari. Mandaguari a primeira vez. Não, sim, estou falando que eu comecei a trabalhar com Mandaguari. Comecei a trabalhar com Mandaguari, a primeira vez que eu servi, né? Desculpa aí, não expressei. Quando a gente começou a trabalhar com eles, eu comecei com o pessoal de Mandaguari. E ali eu vi o milagre do Senhor já acontecendo. Eu vi jovens se entregando. Eu vi o Fredinho, né, que é meu filho que está aqui, se entregando ao Senhor. O Senhor começou a impactar vidas, e o meu coração foi impactado. E eu falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu desejo. É essa sede que eu quero que esteja em mim. Eu quero ser a corça que anseia por essa água. Eu quero ser essa terra seca que anseia por chuva. Eu quero ser esse homem que busca a presença do Senhor. Eu quero ver milagres. Eu quero ver pessoas sendo curadas. Eu quero ver homens sendo curados. Eu quero ver crianças sendo curadas. Eu quero ver pessoas sendo transformadas em Cristo Jesus.
E comecei a buscar isso, persegui isso. E eu quero dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente não vive ainda aquilo que o Senhor tem a derramar sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque nós não persistimos em buscar. Porque nós não persistimos em crer. Se você não tem crido, se você não tem acreditado, eu quero te dizer que hoje eu peço ao Senhor que Ele possa tocar na sua vida hoje. E que Ele possa tirar toda a incredulidade, toda a religiosidade. E aí, eu fui para um desses encontros trabalhar. E ainda não tinha tido prazer, né? Que é um prazer você ver o Senhor, né? Eu não tive o prazer ainda de entrar na sala de oração, que a gente chama de pó, de começar a orar ali e ver o poder do Senhor. E eu comecei a ver o poder do Senhor em pequenas coisas. Um homem veio para mim e falou assim, olha, eu estou com enxaqueca. Ora por mim. E eu era o líder de oração daquele lugar. E eu falei, como é que eu vou orar por esse cara? E esse cara aí, de repente, ele não vai ser curado. É a incredulidade fazendo no meu coração. Mas aí, falou assim, mas peraí, eu estou aqui para orar. Eu estou aqui para orar, então eu vou orar. E o Senhor que vai agir, não sou eu. E aí eu coloquei a mão sobre a vida daquele homem. E orei por ele. E aí eu meio que curioso para saber se aconteceu alguma coisa, ele foi embora, e daqui a pouco ele estava ali, voltou de novo. Perguntei para ele assim, e aí meu irmão, como é que é? E aí, como é que tá? Então, eu não senti mais nada não. Eu falei, uau. Só que ele falou assim, olha só o que ele falou para mim, quando eu fico com crise de enxaqueca, eu vou parar no hospital, eu não consigo, a enxaqueca é muito forte. Eu falei, uau. E ele foi curado. Daí, chegou no final, a gente tinha que orar lá para o pessoal receber o batismo do Espírito Santo. Aí, foi uma crise. Como é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? Né? Como é que eu vou lá falar? Se eu não sei como é que fazer isso. E eu tentei orar do meu jeito, da minha forma. E aí eu comecei a orar e eu fiquei meio frustrado, que nada acontecia. De repente, no meio de tudo aquilo, o Espírito Santo falou comigo. Falou, olha, não é você quem faz, sou eu quem faço. Falei, uau! E como é que funciona isso? Aí ele falou assim, ó, vai ali e ora por aquela pessoa. E aí eu falei, tá bom. E aí eu cheguei lá, e ele falou assim, fala para ela, ó, receba o Espírito Santo. E eu cheguei, a oração mais comum, né, mais simples. Falei, receba o Espírito Santo. A pessoa, pum, caiu. Falei, eita, é assim? Aí ele falou assim, agora vai ali e ora por aquela pessoa. E eu comecei a orar por aquela pessoa, ele falou assim, fala para ela, falar assim, eu te recebo, Espírito Santo. Aí eu falei, viu, o Espírito Santo pediu para você dizer assim, eu te recebo. Ele falou assim, eu te recebo, Espírito Santo. Ele, puf. Falei, uau, cara, é assim que funciona. E eu comecei a ver aquilo acontecer e daqui a pouco, aquilo que parecia tão difícil de eu expressar, eu comecei a simplesmente colocar as mãos sobre aquelas pessoas começaram a receber o poder do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, pessoas saíram dali totalmente transformadas, e eu falei, uau, é isso que eu quero. É isso que eu quero, porque é uma promessa e eu tenho isso na minha vida, eu estou vivendo isso. E aí, de repente, eu pensei que tinha acabado ali, André. Eu pensei que tinha acabado ali, irmãos e irmãs. E aí, cheguei de repente, estava vindo eu da reunião de oração com a minha esposa. Vindo da reunião de oração com a minha esposa também tinha uma enxaqueca incrível. Que ela ficava assim, 2, 3 dias assim, sem conseguir ver a luz. Ela ficava trancada no quarto, passava dias com dificuldade, vomitava. E aí ela falou assim, amor, eu falei, tá tudo bem? Ela falou assim, não está bem, eu estou com vontade de vomitar. E eu falei assim, você crê que Jesus... Eu nem falei isso, né? Nem falei isso. Eu falei assim, põe a mão aqui. Ela pôs a mão sobre o câmbio do carro. Eu coloquei as mãos sobre a mão dela e eu peguei e falei assim, em nome de Jesus, vai embora, enxaqueca, para a honra e glória do nome e sangue de Jesus. Sai. E aí eu fui embora, não perguntei nada para ela. De repente a Miriam falou, perguntei, depois de quase 7 quilômetros, eu perguntei para ela assim, tá tudo bem? Ela falou assim, sim, não estou sentindo mais nada. Falei, uau, Deus, glória ao Senhor. E aí, beleza. Aí fui trabalhar.
E aí lá no meu trabalho tinha um rapazinho lá que tinha participado do encontro com Deus. E esse rapazinho estava todo dolorido, fazia uns 3 dias, ele era bem magrinho, e ele estava com todo o corpo dele doendo. E ele saía, foi para segunda-feira, ele foi almoçar comigo, voltou mancando. Ele na terça-feira ele foi almoçar comigo e voltou mancando. Na quarta-feira ele foi almoçar comigo e voltou mancando. Eu falei, Jesus, cara, o que é isso? E aí o Espírito Santo falou para mim assim, ora por ele. E eu falei, uau, mas aqui é o local de trabalho, né? Vai de repente alguém entra e me vê orando por ele. Ele falou, ora por ele. Eu falei, tá bom, eu vou orar por ele. E eu peguei, coloquei as mãos, perguntei para ele assim, cara, você crê que Jesus pode te curar agora? Ele falou assim, eu creio que Jesus pode me curar agora. Ele pode curar todas essas dores que você está sentindo nas pernas. Ele falou assim, eu creio nisso, que o Senhor pode curar. E aí eu peguei, coloquei as mãos sobre a vida dele, comecei a orar por ele. E lá no decorrer da oração, e eu não orei muito, foi muito rápido, mas eu comecei a orar e de repente o Espírito Santo falou assim para mim, fala para ele me convidar para tocar agora no corpo dele. Aí eu falei, tá bom. Falei, o Espírito Santo manda eu te dizer que ele quer que você convide ele para tocar no seu corpo agora. Convida o Espírito Santo. Ele falou assim, Espírito Santo, toca no meu corpo agora. Gente, quando ele tocou, o Espírito Santo tocou na vida dele. Esse cara começou a pular dentro da sala. Ele começou a pular dentro da sala, gritando, minha perna está pegando fogo, a minha perna está pegando fogo, e ele foi lá e se apoiou na mesa dele e começou a gritar e bater o pé no chão, dizendo, a minha perna está pegando fogo, está subindo fogo na minha perna. E eu fiquei desesperado, gente, saí da sala, correndo. Falei, o que está acontecendo? Liguei para o meu pastor, eu falei, pastor, está acontecendo um negócio assim, não sei o que está acontecendo. Já tem alguns dias que está acontecendo um negócio estranho na minha vida. E ele falou, para de ser incrédulo. Deixa Jesus te usar. Falei, amém. Eu falei, não estou sendo incrédulo. Ele falou, você está sendo incrédulo sim. Quem conhece o japonesinho, quando ele fica bravo, né? E aí, gente, eu fui para a sala. Cheguei lá, eu falei, ei, meu irmão, como é que você está? Falou, Fredão, você não tem noção, mano. Você não tem noção do que o Senhor fez aqui. Eu estou sentindo mais nada na minha perna. Falei, louvado seja o Senhor. Por isso que eu falo para você que o Senhor, Ele ainda cura nos dias de hoje. Ele faz milagre nos dias de hoje. E Ele quer fazer milagre sobre este lugar. Ele quer derramar seu poder sobre este lugar. Eu estava aqui chegando nesse lugar, eu olhei para esse lugar e eu lembrei da comunidade que nós pastoreávamos ali em Santa Terezinha, Piracicaba. E aí, gente, diferente do público que tem aqui, a gente tinha 7 pessoas na igreja. E aí eu comecei a bater um desespero no meu coração, eu falei, Senhor, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, me mostra o que fazer. Me mostra como trazer pessoas para este lugar. Senhor, traz as pessoas para este lugar, traz as vidas para este lugar. E aquela sede, aquela fome de ver pessoas chegando naquele ambiente. E aí o Senhor falou para mim assim, filho, só me adora. Eu comecei a adorar o Senhor, eu e minha família adorando o Senhor. E começou a acontecer coisas incríveis. O Fredinho, o Juninho, né, que a gente chama de Juninho em casa, o Fredinho, para quem não conhece ele como Fredinho. O Fredinho, um dia tocando, um dia não, acho que umas 2 vezes, né, aconteceu isso. Ele tocando lá o violão lá, né, que ele é do cara do baixo, né, mas ele tinha que tocar violão porque não tinha ninguém para tocar violão. E ele tocando violão lá, de repente, o Fredinho sumiu da tela, né, que a gente transmitia, né, o Fredinho caiu. Eu tive que tirar o Fredinho do púlpito. De repente, eu falei, uau, Deus, o que é isso? E aí, aconteceu a segunda vez. Ele também caiu. Aí eu falei assim, quando ele caiu a segunda vez, ele caiu embaixo do piano, não parecia nada, né? Ninguém conseguia ver ele na transmissão. Eu deixa ele aí mesmo, né? E a minha sobrinha ficava também tomada pelo Espírito Santo. Eu falei, uau, gente, é isso. E aí, uma certa vez, o casal foi lá na nossa igreja, assistiu o culto, de repente, eles saíram dizendo assim que viram anjos cantando dentro da igreja. Mas porque nós ouvimos, tivemos sensibilidade de entender
que era tempo de adorar o Senhor. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Busque a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor vai ser tudo aquilo que você precisa. Muitas vezes você está querendo ver grandes coisas, mas grandes coisas só começam a acontecer quando você começa a entregar algo ao Senhor. O Senhor, Ele vai fazer milagres no nosso meio. Ele vai derramar o seu poder no nosso meio. Se nós entendermos que o primeiro a ser louvado, engrandecido e bendito é o nome dEle. Se nós entendermos que se nós simplesmente nos entregarmos a Ele, Ele irá fazer. Então, o Senhor, Ele quer fazer e Ele tem feito nos dias de hoje. Ele tem derramado nos dias de hoje. Ele vai derramar sobre a sua vida. Ele vai derramar sobre a sua vida, somente creia nisso. E lembre que Jesus, Ele foi totalmente cheio do Espírito Santo, e através do poder do Espírito Santo, coisas maravilhosas começaram a acontecer. E quando você toma posse disso, quando você crê nisso, ninguém pode tirar isso de você. Uma certa vez, eu não vou prolongar agora, mas tem um versículo que eu preciso ler para você. E eu quero que você tome isso no seu coração. Que ninguém pode tirar de você aquilo que o Senhor fala ao seu coração. E Ele fala assim, deixa eu achá-lo aqui. Eu marquei aqui, gente, agora eu não estou achando. Espera aí. Mas, olha só, na caminhada, olha só, na minha caminhada, eu quero te contar isso para você marcar no teu coração. Não deixe ninguém matar os seus sonhos e os planos que o Senhor tem para a sua vida. Em Lucas, capítulo 18, no verso 19, está escrito assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos, a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Aí, gente, pensa assim, André, eu trabalhava num lugar, né? Eu trabalhava como técnico de bateria de empilhadeira. Sabe essas empilhadeiras que vocês vê no mercado, né? Esses atacadão, aquelas elétricas? Eu cuidava daqueles tipo de máquina. E aí, eu tinha tempo livre de ler a palavra, eu tinha tempo livre de ler os evangelhos. Eu li o evangelho 2 vezes só trabalhando nesse lugar. Eu tinha tempo livre de ler livros, eu tinha tempo livre para orar. E eu orava, eu jejuava sobre aquele lugar. E aí, um dia eu lendo a palavra, eu lendo o evangelho, de repente eu me deparei com isso. E aquela palavra, ela bateu no meu coração e foi uma explosão dentro de mim. E eu fiquei todo empolgado, todo empolgadão. Eu falei, uau, mano, é isso aqui, ó. Eu vou viver isso aqui, porque o Senhor está falando que isso aqui está sobre a minha vida. Ele me levantou para isso, o meu chamado é para isso. E de repente eu queria dividir isso com alguém, né? Quando a gente recebe algo do Senhor, a gente fica empolgado e a gente quer dividir isso com alguém. E eu cheguei lá e falei pro cara lá. E ele não estava assim cheio de Espírito como eu. Não estava na mesma comunhão. Não estava no mesmo amor. Mas era um cara assim que todas as vezes que eu tinha dúvida, eu ia lá perguntar para ele sobre a palavra, o cara conhecedor da palavra. Tome cuidado, gente, com quem conhece a palavra. Porque conhecer a palavra não significa que você está cheio do Espírito Santo. Porque quando você conhece a palavra, você vive a palavra. Quando você conhece a palavra, você vive a palavra. Uma coisa que eu ouvi esses dias e é real. Você conhecer a palavra e essa palavra te trazer emoção, ela está no coração. É algo que você sente no coração. É uma emoção. Mas que daqui a pouco passa. Mas quando você coloca ela aqui, e ela está escrita aqui, ela vai transformar o seu coração. Porque daqui ninguém mais tira. Mas quando você só vive na emoção, as coisas vão ser tiradas de você facilmente. E aquele homem chegou para mim e falou assim, desse jeito: será? Será que você realmente vai ter isso aí que você está falando? E na hora eu não entendi. Eu falei, uau, cara, por que o cara está falando assim comigo tão frio? Mas, cara, eu tinha certeza.
Era a certeza no meu coração que aquilo estava pegando fogo dentro de mim. E ele não ia tirar essa convicção de mim. E daí, aquilo que ele fez comigo foi um combustível para que eu acendesse mais. E eu comecei a buscar mais, eu comecei a buscar mais a presença do Senhor, eu comecei a buscar mais aquilo que o Senhor queria de mim, e de repente eu comecei a interceder por vidas, eu comecei a sentir dores por causa das vidas que eu orava, eu comecei a sentir lágrimas nos meus olhos por pessoas que eu nem conhecia, eu comecei a orar por pessoas no lugar que eu estava, e vi o Senhor tocando lá distante, aonde eu não estava, o Senhor começou a fazer maravilhas, eu lembro uma certa vez, orando neste lugar que eu estava orando, eu estava orando por uma pessoa que estava sendo perseguida, e eu disse ao Senhor, Senhor, eu estou aqui, e ele está lá em São Paulo, Senhor, mas eu te peço agora, Senhor, eu sempre tenho pedido para o Senhor dar vista aos cegos, Senhor, eu sempre tenho pedido, Senhor, para o Senhor curar, libertar, sarar, mas agora, neste momento, eu te peço que aqueles homens que estão perseguindo esse jovem, que eles agora, Senhor, sejam, o Senhor, totalmente cegos, Senhor, para que eles não venham mais enxergar esse jovem, que ele possa ter livre acesso aonde ele mora. E de repente eu fui tomado pela presença do Senhor. E eu vi o Senhor colocando a mão lá. Pela fé. Eu vi o Senhor tocando naquele lugar. De repente, na segunda-feira, para minha surpresa, ligo para o meu irmão para conversar com ele. Porque ele que tinha pedido para mim orar. E eu falei com ele, ele falou assim, Fred, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, fala, cara. Ele falou, sabe aquele jovem que eu pedi para você orar por ele? Eu falei, sei. Ele falou assim, no sábado, justamente um dia que eu estava orando, no sábado, a polícia veio e pegou todos aqueles homens que estavam perseguindo ele. Todos aqueles homens que estavam perseguindo ele. Ele está liberto. Não tem mais nada que possa atingir a vida dele. E eu estou falando de algo que foi criado aqui. Você tem que criar na oração algo aqui dentro. Você tem que gerar isso. Eu não sei como é que tem sido o seu tempo de oração. Eu não sei o que você tem buscado no seu tempo de oração. Eu não sei o que você tem orado para esta comunidade. Eu não sei como é que você tem orado pelos seus pastores neste lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Se você começar a orar com fé, crendo, e começar a gerar, você vai gerar algo que ainda você não viu, que os teus olhos ainda não viram, que os teus ouvidos ainda não ouviram. São as coisas que o Senhor tem a fazer sobre este lugar. Mas você tem que crer nisso. Você tem que entender isso. Olha, ele fala assim, olha o que Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama Jesus aqui? Você crê que ele tem algo preparado para a sua vida hoje? Olha, gente, quando você somente crê que o Senhor tem algo preparado para a sua vida, eu quero te dizer, coisas sobrenaturais acontecem. Eu vou contar o último testemunho para a gente orar aqui. Por que, pastor, que você está contando testemunhos? Porque o testemunho edifica a fé. Ele transforma corações. Ele transforma vidas. Olha só. Estava eu na cidade de Turama, Minas Gerais. Isso há alguns anos atrás, na Semana para Jesus. E eu cheguei nessa cidade... E aí me colocaram para andar com um povo chato, rapaz. Mas chato. Coisa que eu nem gosto de andar com jovem. Não gosto de andar. Eu não gosto de andar com jovens. Mas um povo chato. Brincadeira, eu amo andar com jovens. E eu estava ali encantado porque me falaram assim, Fred, você vai ficar com esse grupo aqui. Gente, só tinha criançada. Só meninada. Tudo jovem. Tudo juvenil. E eu falei, uau, vamos evangelizar. E a gente saiu para evangelizar. E no penúltimo dia de evangelismo, estávamos nós, já tinha acontecido outras coisas também, mas esse aí foi o que mais marcou as nossas vidas. A gente estava ali fazendo os evangelismos, e de repente, entramos eu parei numa residência batendo palma lá, porque eu falei para eles que eles tinham que chegar de 2 em 2, né, como diz a palavra. Então eles foram em 2 em 2. Eu falei para eles, vocês vão em 2 em 2. Um casal, sempre um casal. Então vocês vão em 2 em 2. E eles foram na mesma rua que eu estava, e a gente começou a visitar algumas casas. E aí, nesta casa, especificamente, eu bati numa casa e ninguém saiu. Ué, ninguém saiu.
E não acontecia isso, estava difícil acontecer isso, né? E geralmente todo mundo saía. E aí eles gritaram para mim, pastor, fale, queridos, vem cá, pastor, tem uma moça aqui querendo que um pastor ore por ela. Eu falei, não, mas vocês têm toda a liberdade de orar, né? Foi derramado sobre vocês essa mesma autoridade. Mas eu falei, vamos lá, é a última casa mesmo da rua, né? Vamos lá. E eu fui. E entrei nessa garagem. Quando eu entrei nessa garagem, eu pisei. Quando eu coloquei os meus 2 pés dentro da garagem, eu escutei assim, espírito de morte. Falei, uau, o negócio tá feio aqui. O negócio tá feio. E aí, perguntei para a moça, o que está acontecendo? Ela falou assim, pastor, eu fui desenganada pelos médicos. Eu fui totalmente desenganada pelos médicos. Eu tive um acidente de moto, quebrei meu braço em vários lugares. Meu braço praticamente foi reconstruído. Os ossos foram colados de novo. Os nervos, um monte de coisa, só que agora eu não estou conseguindo movimentar meu braço. Eu só sinto dor o tempo todo, eu não consigo mexer com as minhas mãos. Eu não consigo levantar o meu braço, eu só sinto dor o tempo todo. Já fiz fisioterapia e não adianta nada. Já fiz outras cirurgias e nada adiantou. E aí, ela estava parecendo com a mulher do fluxo de sangue, né? Não tinha mais nada, não tinha recurso. E aí o médico falou para ela assim, olha, infelizmente a gente vai ter que amputar o seu braço. E já estava marcado já para fazer isso. E aí, na hora que ela falou assim, o médico falou que tem que amputar meu braço, pastor. Eu falei assim, eu rejeito agora em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Eu não aceito que seu braço seja retirado. E aí ela falou assim, amém. Eu falei assim, você crê que Jesus pode curar você agora? Ela falou, eu creio nisso. Eu falei assim, eu posso orar pela sua vida? Ela falou assim, pode. Aí eu olhei para aquela galerinha com os olhos brilhando assim. Falei, vocês querem ver um milagre? Queremos. Vocês querem participar do milagre? Queremos. Vocês querem ver o Senhor curando ela? Queremos. Então o Senhor vai curar ela. Eu tinha muita convicção naquilo. Coloquei as mãos sobre a vida daquela moça. E comecei a orar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor reconstruiu o braço daquela jovem. O Senhor devolveu o movimento para suas mãos. Aquela jovem ali falou assim, eu falei assim para ela assim, a mãe dela começou a gritar lá, meu Deus, o que é isso? Eu falei assim, é o Senhor. E aí ela falou assim, eu falei assim, posso tirar seu tipo? Ela falou, deixa que eu tiro. E ela tirou. E ela colocou a mão, né? Ela colocou o braço ainda estendido nas pernas. Eu falei, você não crê que Jesus te curou? Ela falou, eu creio. Então levanta essa mão agora em nome de Jesus. Ela levantou o braço, gente. Quando ela levantou o braço, a mãe dela gritou do outro lado, meu Deus do céu, o que é isso? E ali eu disse para aquela jovem, ainda ali olhando para mim, os olhos assim vidrados, eu falei assim, sai agora, espírito de morte. E o espírito de morte saiu. Ela vomitou tudo para fora. E aquela vida foi salva para a honra e glória do município. E esse mesmo Jesus que fez aquilo com aquela jovem, com muitas outras que eu não vou conseguir contar aqui, gente. É muito testemunho. Mas o mesmo Jesus que fez com ela, ele pode fazer com você nessa manhã. Eu não sei o tamanho da sua fé. Eu não sei o tamanho daquilo que você crê. Eu não sei o que você tem colocado nas mãos do Senhor. Mas eu quero te convidar nessa manhã, se você tem fé, que você se colocasse de pé agora no seu lugar. Quero que você, neste momento, com fé, crendo, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Eu vou pedir para o Espírito Santo tocar na sua vida. Eu não sei o tamanho das suas dificuldades, mas o Senhor sabe. Então creia nisso. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor se faz presente neste lugar. Eu sei que o Senhor pode tocar nessas vidas nesta tarde, ou nesta manhã.
Eu sei que o Senhor pode fazer maravilhas no nosso meio. Eu sei que o Senhor pode curar, libertar, sarar e restaurar vidas neste lugar. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor, de forma sobrenatural, que o Senhor possa tocar o Senhor em toda e qualquer enfermidade, o Senhor agora aqui presente. Pai, seja os olhos, seja os ouvidos, seja dores musculares, Senhor, seja em órgãos, seja o Senhor no baço, no fígado, no intestino, no esôfago, seja o Senhor no pulmão, seja o Senhor na pele, seja no corpo, seja o Senhor em nome de Jesus na cabeça. Tira o Senhor agora, o Senhor, toda dor, todo cansaço físico. Tira o Senhor tudo aquilo que tem atrapalhado meu irmão e minha irmã, o Senhor, de viver o sobrenatural do Senhor. Tira agora toda a incredulidade que houver, o Senhor, neste momento. E que eles possam, Senhor, sentir a Tua presença manifesta. Que eles possam sentir o Teu poder manifesto sobre as suas vidas. Que eles possam sentir o Senhor tocando de forma sobrenatural. Pai amado, Pai querido, eu não sei, o Senhor, que eles têm colocado diante do Teu altar, mas que em nome de Jesus o Senhor possa agora agir, o Senhor, assim como o Senhor agiu naquela mulher na cidade de Iturama, que o Senhor possa trazer uma fé tamanha a este povo, da mesma forma que o Senhor trouxe naquele tempo para aquela jovem. Pai amado, Pai querido, que eles possam se permitir ser tocados por Ti agora, que eles possam se permitir a ser tocados pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua justiça. Pai, vem sobre esse lugar com poder e graça, Senhor, em nome de Jesus. Pai, vem curando, libertando, sarando, restaurando vidas neste lugar. Pai amado, vai tocando, Senhor, de forma sobrenatural, Pai, nessas vidas, em nome de Jesus. Vai tocando, Senhor, em nome de Jesus, nos seus lábios, nos seus corações. Vai tocando, Senhor, e restaurando, em nome de Jesus. Eu peço, Senhor, que o fogo manifesto do Espírito Santo esteja sobre essas vidas, Pai, e que eles possam sentir, Pai, o Teu amor, a Tua graça, a Tua justiça, em nome de Jesus. Igreja, em nome de Jesus.